Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato, 6 horas e 1 minuto no meu relógio. Lembrando a todos e a todas que hoje, domingo, dia 24 de outubro de 2021, falta 2 meses para o Natal. Já pode começar a cantar, já é Natal. Vamos começando. Então hoje, domingo, Dia Nacional da Juventude na Diocese de Nova Iguaçu. E hoje queremos celebrar com a graça de Deus esse dia aqui na comunidade São José, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, onde 10 horas teremos uma missa, será transmitida pelas redes sociais aí da Diocese de Nova Iguaçu. Lembrando que hoje é o 33º domingo do tempo comum na liturgia da Igreja Católica. Eu vou evitar hoje entrar no campo lá da análise sociopolítica. Algumas pessoas sempre falam, eu vou tentar evitar, né? Lembrando que domingo passado lemos Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45, e ontem nós lemos Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 9. O Marcos 35 ao 45, 10, 35 ao 45, Jesus entra respondendo aos apóstolos sobre a questão de estar a serviço sempre. E ontem, Lucas 13, 1 a 9, Jesus nos convida à conversão, quando ele aponta 2 casos interessantes. Primeiro, é o caso das pessoas que foram sacrificadas e o seu sangue misturado para ser oferecido aos deuses lá de Pôncio Pilatos. Depois, nós temos aí o caso daqueles que estavam na Torre de Siloé, que acabou desmoronando e matando. E no final, Jesus fala, olha, se vocês não mudarem de vida, é o mesmo destino. Embora depois ele conta a história da videira. Hoje, domingo, nós vamos ter aí de encontro no Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, o pobre, o jovem Timeu, o Júnior, Bartimeu. Bartimeu, que é filho de Timeu, quer dizer, é uma pessoa que está na beira do caminho. Primeira pergunta que eu faço, quantos que estão à beira do caminho no país desse tamanho chamado Brasil? Quantas pessoas estão colocadas à margem da sociedade e silenciadas pelo poder opressor, pelos poderes instituídos? A liturgia desse domingo vem falar-nos da preocupação de Deus para com o homem. Na verdade, com o homem e com toda a humanidade. Deus que quer que a gente alcance a verdadeira visão. Na verdade, Deus quer que nós estejamos sempre no caminho com Ele. Interessante que Jesus, ele pergunta ao cego Timeu o que de fato ele quer que faça. Eu acho interessante que Deus o tempo todo nos pergunta o que você quer da sua vida. O tempo todo Deus nos convida a meditar e a entender sobre a sua caminhada. Lembrando que a primeira leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 7 ao 9. E vamos juntos também fazer o salmo de hoje que nos convida a ter um processo totalmente novo nesta caminhada. Esse salmo que nos convida a uma meditação como as grandes maravilhas fez para nós o Senhor, por isso o exultemos de alegria. Contemplando sim a graça de Deus, Salmo 125, entre parênteses, Salmo 126. E ainda somos convidados a meditar a segunda leitura, que é Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 6, novamente estamos aí meditando sobre a ação e a presença de Jesus como sumo sacerdote para sempre em nosso meio. O evangelho já foi falado, né? Que é o evangelho de Marcos 10, 46 ao 52. O interessante é que Jesus estava saindo de Jericó. No mesmo lugar onde semana passada ele disse para os apóstolos que eles tinham que entender que a relação interna não pode ser a relação do mundo. E novamente aqui nós temos aí os apóstolos mandando o Timeu, o Bartimeu, o Timeuzinho, calar a boca. O interessante é que a preocupação, às vezes, é sempre em dar a esmola. Muitas das vezes, em nossas igrejas, em nossas comunidades, nós estamos mais preocupados em se livrar da pessoa. A pessoa chega, toma uma moeda e vai embora, né? Jesus, o filho de Davi, a palavra de Timeuzinho, Timeu Júnior, é dizendo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
É interessante que na Bíblia você tem alguns espaços em que alguém chega para tentar conter o grito, o clamor, a oração. Tivemos isso lá na origem do profeta Samuel, quando a sua mãe no templo reza para ter um filho e Eucana, né, tenta mandar calar. Não fala, deixa quieto, tá bêbada. E aqui nós temos o jovem Timeu, o Timeu, que era cego, gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí os apóstolos, o povo em volta, não atrapalhem o mestre. Parece mais ou menos como acontece em nossas comunidades. Eu estou muito ocupado para dar atenção a você. Jesus parou e disse: chamai-o. Chame então ele. Jesus, quando está nos chamando, nós que estamos na cegueira da sociedade, nós que estamos na cegueira do tempo e do mundo, nós vivendo uma realidade muito terrível, onde a realidade fala claramente de um povo que está preocupado mais em justificar os desmandos do seu presidente, os desmandos dos seus líderes, do que, de fato, procurar o eixo e o equilíbrio. Jesus, filho de Davi, tem piedade do povo brasileiro. Jesus, quando chama o cego Timeu, ele chama ele e ele diz: coragem, levanta-te. Alguém grita para Timeu: coragem, levanta-te, que ele está te chamando. O interessante é que quando manda o cego se levantar e esse cego vai até Jesus, Jesus tem uma pergunta que nós devemos nos fazer: que queres que eu te faça? Geralmente na comunidade, quando chega alguém pedindo algum apoio, alguém cego pelas mazelas da vida, a gente não pergunta, a gente sai logo: quer dinheiro? Toma o dinheiro. Que queres que eu te faça? O cego sabiamente respondeu: mestre, que eu veja. Sabe, o que nós pedimos a Deus hoje? O que cada um pede a Deus? Eu tenho pedido todo dia emprego. Deus, me concede a graça do emprego. O que nós pedimos a Deus todo dia em nossas preces? Jesus, quando olha para o cego, ele responde: vai, tua fé te salvou. E logo o cego recuperou a vista, diz o Evangelho, e seguiu Jesus pelo caminho. O Evangelho desse domingo, ele é a última etapa desse caminho que Jesus está fazendo. Esse caminho, essa etapa. Jesus, que iniciou sua caminhada na Galileia, que vai levar até Jerusalém, ao encontro da paixão e morte, um encontro doloroso que ele vai ter, é a última cena de um percurso que não tem sido fácil, pois durante a caminhada surgiu a crise dos apóstolos, apareceu o jovem rico, apareceu agora um cego na beira da estrada pedindo para ver. O episódio de hoje nos situa numa proposta clara. De fato, nós somos cegos em muitas questões. O caminho, a cidade que Jesus estava saindo, a cidade de Jericó, que muita gente faz aí o cerco de Jericó, e é um momento muito forte nas algumas comunidades que nós conhecemos, um momento de avivamento, é um termo que o povo usa, né? É uma cidade importante, uma cidade que lá no Antigo Testamento foi uma das primeiras cidades a ser construída e a ser conquistada pelo povo judeu. Uma cidade onde tinha um palácio de inverno de Herodes o Grande. Jesus, aqui em Marcos, ele está no centro e tem essa cena, esse homem cego, o jovem Timeu, Bartimeu, o Júnior do Timeu. Esse nome em aramaico, que a palavra bar quer dizer filho, né? Por isso Barjona, né? Bartimeu, Bar, ao contrário de Abba é pai, nos equivale à questão da realidade que esse jovem, ele tinha uma família, ele tinha alguém, ele tinha um responsável. A propósito, no Antigo Testamento, nós temos aí claramente a ideia da saída, da entrada em Jericó, uma ideia forte, uma ideia de conquista. E aqui você tem Jesus saindo de Jericó, trazendo para esse jovem uma conquista. O cego Bartimeu é uma figura simbólica, de acordo com alguns teólogos. É uma figura que representa todos nós cristãos, que às vezes estamos cegos e não vamos até Jesus. Os cegos que faziam parte do grupo dos excluídos da sociedade e ainda fazem até hoje, os cegos espiritualmente, os cegos de vários modelos e também os cegos físicos.
A deficiência física é uma realidade em nossas igrejas, em nossas comunidades. Para nós, muitas das vezes, uma vez eu lembro até hoje, eu estava socorrendo, ajudando um deficiente visual no trem, e de repente eu segurei, botei ele dentro do trem, forte. E aí o Senhor falou assim: não precisa empurrar, pois eu não sabia como lidar com a situação. A cegueira, sempre considerada no Antigo Testamento e ainda para a religião judaica, era considerada um castigo especialmente grave. Lembrando ontem, com o evangelho de ontem, Lucas 13, 1-9, quando você tem lá as pessoas sacrificadas, e ligando também, ontem a gente viu também a questão daqueles que morreram na torre de Siloé. A lei considerava uma maldição de Deus, pois dizia que Deus castigava até a geração futura daqueles que pecavam contra Deus. Pela sua condição de impureza notória, esse cego era colocado à parte. O cego era impedido de servir de testemunha no tribunal e de participar da vida comunitária, da vida religiosa. Nós hoje temos em nossas igrejas milhares de pessoas cegas, cegas por ideologias, cegas por racionalidades, cegas por motivos diversos. E às vezes esses cegos de forma até emocional. É natural que Jesus tenha encontrado quando saía de Jericó. Afinal de contas, era proibido dele estar no meio, dentro da cidade. No entanto, essa figura do cego Bartimeu nos questiona sobre a nossa fala. Quem é, na verdade, Bartimeu na catequese de Jesus? Quem é Bartimeu em nossas caminhadas? Quem são os verdadeiros cegos que nós estamos tendo em nossa comunidade? Jesus encontra no longo do caminho alguém cego que vai até Jesus. Encontrar alguém cego que grita por Deus, pedindo que possa enxergar. Automaticamente, aqueles que estavam caminhando com Jesus logo querem excluí-lo, cometendo aquele erro da semana passada do Evangelho de Marcos 10, 35-45, se comportando como o mundo, como a sociedade naquele tempo, como ainda hoje. Não atrapalha o chefe, não atrapalha o padre, o bispo, sei lá, ele está muito ocupado. O cego representa todos esses que hoje na teologia, que hoje nos estudos, acham-se mais, vamos dizer assim, aqueles que mandam o cego se calar, esses que estão às vezes na liderança da comunidade, que excluem, que atrapalham aqueles que querem acessar para poder ter plena visão. Malditos impuros marginais eram os cegos para a visão daqueles que seguiam a lei de forma radical. Eram vistos como pessoas longe de Deus, mas eram pessoas plenas de oração e prece. O cego da nossa história, o cego Timeu, está sentado à beira do caminho. Muitas das vezes temos os seres invisíveis, aquilo que a sociologia fala, os invisíveis da sociedade. Aquilo que a sociologia fala dos homens e mulheres que estão na fila dos ossos, dos homens e das mulheres que estão garimpando comida no caminhão de lixo. O cego, o invisível. O que está sentado significa que está acomodado, bem instalado, conformado. Muitas das vezes não está assim, porque ele está lá porque obriga que ele fique. Ele está privado da luz e da liberdade. Ele está conformado com sua tristeza na visão de alguns. A situação que nós estamos vivendo hoje, onde nós temos aí 15 milhões de desempregados, nós temos aí 600 mil mortos pela Covid-19, onde nós temos aí uma realidade da falta de atendimento, verdadeiros governos omissos, e aí vale do federal, do estadual, do municipal. O pedir esmola do cego é uma atitude que nós olhamos nesse texto que é real. Essa semana mesmo, na nossa residência, passou uma senhora pedindo ajuda para poder pegar um trem. Na outra semana passou uma outra senhora pedindo 1 quilo de arroz. E na outra semana passou uma outra pessoa pedindo para conversar. A situação que nós estamos vivendo, essa situação pandêmica, essa situação de que a igreja, a comunidade de fé, aquela que deveria ser a mãe acolhedora, às vezes preocupada em ter outras obrigações que não é fazer aquilo que Jesus faz, acolher, perguntar o que quer, abraçar, convidar para caminhar junto. Não somente dar o pão, diz o texto, mas ensinar a pescar. Despertar a consciência, despertar uma certeza, abrir as vistas para que possamos nós fazermos uma sociedade melhor.
Bartimeu, percebendo a passagem de Jesus, e ele grita, ele clama, e ele fala claramente o que ele quer. E ele sabe muito bem o que ele quer. Ele quer ver, ele quer caminhar com Jesus, ele quer estar no meio da comunidade também servindo. Essa passagem, quando Timeuzinho, o Júnior, está na comunidade, ele chega a Jesus, Jesus pergunta. Ontem mesmo a gente lia lá na rede social e a gente ouvia que o primeiro passo para curar é você querer ser curado. O primeiro passo para vencer o desamor é você amar. O interessante ainda nesse evangelho de hoje, que o filho de Timeu, o Timeuzinho, ele que está lá na beira do caminho, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é o mestre, por isso ele invoca: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá no versículo 47. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Antes de se referir à intervenção de Jesus, antes de Marcos colocar para nós a reação de Jesus, que escutando o cego gritar, manda parar e manda ele vir até mim, a gente tem que olhar também o nosso encontro com Deus. Ontem eu ouvi uma fala do diácono Anderson, lá da Diocese de Campos, diácono permanente, e a gente conversávamos ontem via Meet, né? Google Meet depois para nós conversávamos sobre a realidade e falávamos uma série de fatores na Assembleia da Diocese de Campos, do Conselho Nacional do Laicato de Campos. Nós estávamos lá participando via a distância, né? Via rede virtual, e uma das falas que nós falamos é sobre a importância que quando o diácono nos trouxe essa mensagem, quando nós pensamos ir até Deus, Deus já vem ao nosso encontro. Quando nós pensamos em rezar, Deus, na sua sabedoria, já nos inspirou a oração. Quando esse cego grita: Jesus, filho de Davi, Jesus manda ele vir até mim, Jesus já tinha ido até ele, já tinha caminhado até encontrar com ele. Os familiares de Timeu, os amigos de Timeu, esses que aparecem, interessante que a Bíblia, quando aparece essa questão da filiação, né? Jesus percebe bem que no versículo 48, a comunidade manda ele calar a boca. Cala a boca, não atrapalhe o mestre. Encontramos resistência quando nós queremos de verdade conquistar algo. Encontramos resistência quando de verdade queremos caminhar diante da luz de Deus. Encontramos resistência quando de fato queremos rezar, queremos fazer nosso momento de prece com o nosso Deus. Encontramos resistência quando nós buscamos, de um jeito ou de outro, caminhar na retidão. A situação desse cego, a situação de exclusão, essa situação parecida com milhares de brasileiros que estão na fila do osso, que estão garimpando comida no caminhão de lixo, milhares de brasileiros que estão com seus filhos pedindo comida. E não é luxo, não, básico. Nossa realidade, essa proposta de aderir a Jesus, é uma proposta que deve nos levar à libertação. É uma proposta de libertar plenamente, enxergar totalmente. Às vezes nós ficamos preocupados em pesquisar, em trazer em nossas redes, em trazer em nossas conversas as nossas justificativas ideológicas, as nossas justificativas para um fato ou outro. Esquecemos de verdade de viver. A posição de Jesus é uma posição de trazer para perto dele. E a oposição da comunidade, às vezes, é afastar. É dizer: sai fora, cala a boca, você não serve. O cego grita mais forte, mas muitos daqueles que estão em nossas igrejas, em nossos grupos, em nossos partidos, em nossa sociedade, associação de moradores, são silenciados por um sistema pronto para silenciar, pronto para poder calar. Jesus parou e mandou chamar o cego. A cena nos recorda os relatos dos chamamentos dos discípulos. A cena nos recorda como ainda hoje Jesus quer que a gente tenha coragem. Os mediadores, aqueles que estavam no caminho, diziam: coragem, levanta-te.
hora nenhuma você percebe o autor sagrado colocar que ele foi chamado, Ou seja, deixar a situação acontecer, deixar a situação como está, deixar a coisa fluir, deixar a coisa ficar do jeito que está. Jesus no caminho do amor e do dom da vida. Jesus nos convida e nos chama a caminhar. O cego tirou fora a capa, deu um salto, foi ter com Jesus. A capa podia estar colocada debaixo do cego como uma almofada ou nos seus joelhos para recolher moedas. A capa, que aqui representa talvez as nossas desculpas para a nossa paralisia pastoral, teológica, religiosa, até de oração. A única coisa que pode nos separar de Jesus é a capa. É a capa que nós usamos para justificar as nossas situações. O deitar fora a capa significa jogar fora os velhos vícios. Deitar fora a capa significa se libertar daquilo que nos prende, daquilo que nos cobre. Aquilo que nos atrapalha é caminhar com Jesus. O deixar tudo que possuir e ir de encontro ao Mestre Jesus. É o corte radical com o passado, com a vida velha, com aquilo que nós temos de anterior. A situação que eu fico olhando alguns irmãos, e eu vou começar a parar por aqui, que são ligados a outros grupos religiosos, que contam com orgulho aquilo que eles faziam de errado em seus cultos, celebrações, pregações e testemunho, quando na verdade aquilo que eu fiz de errado eu me envergonho e não gosto nem de lembrar. Jesus, quando pergunta ao cego, ele pergunta: o que queres que eu te faça? É uma pergunta que Jesus fizera ao João e ao Tiago. É uma pergunta que Deus faz para nós hoje. A identidade é a pergunta. A identidade é a pergunta. E os dois irmãos queriam um sentar-se à direita de Jesus no evangelho de semana passada. É Marcos 10, 35 a 45. Hoje, no evangelho de Marcos 10, 46 a 52, o cego só fala: eu quero enxergar. Talvez nós, em nossas falas, e eu fico lembrando às vezes, me perdoe para fazer um parênteses no desabafo, eu lembrava do ano passado o que eu queria, e eu pedia todo dia a Deus uma graça, e Deus não me deu essa graça que eu pedi a Ele, não porque eu não merecia, porque talvez não fosse graça, tem muito disso também, e hoje eu peço a Deus a graça do emprego. O Bartimeu, ele pede a Jesus, só que veja, e nós às vezes queremos tanta coisa, e Jesus vai, a tua fé te salvou. Só que esse cego, ele não vai, e continua o seguimento de Jesus. Marcos termina essa história dizendo que o cego recuperou a vista e seguiu a Jesus. Quantas das vezes nós, que enxergamos plenamente, não seguimos Jesus? Aderir à proposta da salvação de Jesus é ter visão plena. Aderir à proposta de Jesus é você não defender o uso de armas, a igreja ensina isso. Aderir à proposta de Jesus é você não ficar justificando as suas humanidades, as suas falhas, com desculpas do fulano, do ciclano, do grupo beltrano, do grupo ciclano. Mas é aquilo. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença fraterna. Deus oferece o melhor para nós. Nós devemos saber acolher. Que sejamos o cego Bartimeu, que não deixemos de clamar nunca Jesus. Jesus, que eu enxergue. Jesus, que eu consiga emprego. Jesus, que eu tenha cura. Tem muita gente doente. Que, Senhor, que tudo isso que ocorre na vida da gente possa ser para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus nos ajude a caminhar plenamente na luz que é Jesus, na luz que nos convida a uma vida nova. Hoje é domingo, vamos estar daqui a pouco, daqui a 7 horas, estou lá na comunidade São José. Vamos fazer o DNJ acontecer, ajudar a juventude participando, com a graça de Deus. Obrigado a vocês jovens, parabéns pelo seu dia. Também nós queremos lembrar que estamos no período do sínodo. Então, sínodo, rezemos pelo sínodo da igreja, uma igreja em saída, rezemos bem. Também agradecendo aos médicos, enfermeiros, agentes de saúde, todos vocês que estão no trabalho combatendo a Covid. E a vocês que rezam por mim, nesse momento do desemprego, que Deus nos ajude a arrumar um emprego. Obrigado a você pelo carinho, pela presença fraterna, todos os amigos e amigas, vocês que estão aí em plena comunhão, na luta para construir um Brasil melhor, uma pátria mãe, como diz lá Dom Orlando, né? Orlando Brandes, uma pátria amada de verdade e não armada. Bom dia, feliz domingo,
Eu sou Daniel Nonato.